Nesse vídeo vamos conversar sobre melhoria de eficiência e eficiência administrativa. O princípio é que a situação da sua empresa ele é resultado da sua liderança e não de externalidades, como por exemplo as leis, a situação da economia global ou mesmo ações do teu concorrente. Os tópicos que a gente vai falar ou vamos conversar vai ser por que eficiência, por que dar atenção a esse tema de eficiência, eficiência e planejamento e eficiência e processos. Por que eficiência? Por que esse tema é importante? Por que é importante que as empresas entendam sobre melhoria de eficiência? Eu quero responder essa pergunta com o caso da empresa israelense Waze, que foi vendida por mais do que $1 bilhão para a Google. Ela, como muitos aplicativos de GPS, tem um simples objetivo: entender onde você está, entender onde você quer chegar e te oferecer um caminho para chegar ao seu destino. O Waze se diferencia de todos esses aplicativos de GPS e, portanto, o sucesso dele. O Waze entende onde você está, ele entende onde você quer chegar, mas a forma que ele vai te levar ao destino, ao objetivo, ela é diferente de todos os outros aplicativos. Ele vai usar a rede, ele vai usar todos os aplicativos de Waze que estão conectados na rede para entender qual é a melhor forma, a forma mais rápida e, portanto, a forma mais segura de te levar ao destino. Esse é o princípio da eficiência administrativa. Entender onde você está, levar ao objetivo, ao seu destino, da forma mais rápida, com a menor exposição a risco. É o princípio da eficiência administrativa que fala sobre recursos limitados. Toda empresa tem recursos limitados. A pergunta é como você chega ao seu destino, ao seu objetivo, com o mínimo de recursos necessários. O princípio da eficiência administrativa fala de resultados, não de esforços, de resultados. O princípio da meritocracia é o princípio da eficiência administrativa que deixa sócios confortáveis em fazer um aporte de capital, porque ele entende que o capital, que o dinheiro, que o recurso está sendo bem usado, está sendo usado de forma eficiente. Então amanhã uma empresa que precisa de capital externo, seja de bancos de investimentos, de fundo de investimento, de um sócio que aporte capital, ela tem uma ferramenta muito forte nas mãos se ela é administrada de forma eficiente, se há eficiência administrativa. O concorrente vai pensar duas vezes em concorrer com uma empresa eficiente ou escolher um mercado onde é mais fácil. É a eficiência administrativa que atrai os melhores funcionários porque eles sabem que a forma que que o trabalho deles é mensurado, é medido, é por resultado e não por esforço. E acima de tudo, a eficiência administrativa traz muito valor ao cliente, que eventualmente vai querer voltar e comprar de você e não de outro. Eventualmente a falta de eficiência vai ter um impacto sobre preço e sobre qualidade de serviço, sobre a marca, sobre a reputação e sobre vários aspectos da empresa. Em resumo, você tem várias rotas que podem levar a seu destino, a seu objetivo estratégico. A maioria delas é mais longa, vai consumir mais gasolina, ou vai ter mais buracos, ou vai ter mais trânsito. Então, por que simplesmente não escolher a melhor rota? O outro tema que nós queremos falar sobre eficiência administrativa e melhoria de eficiência se refere à eficiência e planejamento. Eu acho interessante que países que têm a cultura do planejamento, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, são mais eficientes e têm mais riqueza do que países que não têm a cultura do planejamento. Escutei de um conhecido que disse, pois bem, esses países não têm o governo brasileiro, por isso que eles são mais eficientes. A minha resposta, a minha reação foi, eu entendo que eles não têm o governo brasileiro, mas veja bem, por exemplo, Japão e Alemanha, há 60 anos perderam uma guerra que foi e destruiu toda a infraestrutura desses países. Se não fosse essa cultura de eficiência, de planejamento, eles não conseguiram se recuperar, ser uma das 5 maiores economias do mundo em apenas 60 anos. Então, a cultura do planejamento, o planejamento ele é fundamental para conseguir uma eficiência administrativa. Por que empresas não planejam? Por que empresas brasileiras não planejam? Por que não existe essa cultura? Eu consegui identificar 2 pontos principais. O primeiro se refere a uma definição equivocada
sobre o que significa planejamento. Eles definem, o planejamento é definido como planejamento é igual uma previsão do futuro. Muito bem, a justificativa é, se não é possível prever o futuro, então não é necessário planejar. E a outra justificativa é, com um governo imprevisível, é impossível planejar. Essas são basicamente as justificativas que saem da definição que planejamento é previsão do futuro, o que é equivocado, e a gente vai explicar isso em mais detalhes. Um segundo ponto que explica esse tipo de comportamento se refere a competência e planejamento. Muito bem, se não temos competência para planejar, então não vamos planejar. A mesma coisa como dizer, eu não sei fazer uma cadeira, então vou sentar no chão. Ou eu não sei fazer uma mesa, então não vou poder, eu vou ter que escrever no chão também. Essa é mais ou menos a lógica. Uma empresa, quando ela não tem uma capacidade, quando ela não tem uma competência, ela tem a obrigação de ir no mercado e procurar alguém competente que possa lhe ajudar nessa área que é falha, que não é consistente, que falta conhecimento. A segunda justificativa é, tentamos planejar, não deu certo e, portanto, não vamos tentar mais de planejar. Resolvemos o problema do planejamento, né? São apenas desculpas e elas são ruins para a empresa. O executivo, o sócio tem que entender que isso é contra o interesse estratégico da empresa. O planejamento nada mais é do que um mapeamento sobre a situação atual da empresa. Vamos identificar os problemas da empresa. Vamos identificar o que está bom e não queremos mudar. Aqui vamos seguir e fazer uma análise, uma avaliação das rotas, das opções que temos. Como o aplicativo GPS tem que fazer análise de várias rotas possíveis para chegar ao destino e ele quer escolher a melhor, aqui também temos que escolher algumas opções de possíveis planejamentos e que podemos fazer para seguir para a segunda etapa do planejamento, que é escolher o melhor caminho dentro da informação que temos disponível. Então, o processo do planejamento ele inclui entender a situação atual da empresa, análise e avaliação de várias alternativas e, por sua vez, escolher de todas as alternativas qual é o melhor caminho possível, dentro das condições da informação que a gente tem hoje. Não de algo que vai acontecer no futuro e vai mudar. Falando sobre planejamento como uma forma de prever o futuro, não. Se tiver nova informação no futuro, se tiver uma mudança radical que implique na mudança de planejamento, ela deve ser feita. Mas não toda mudança é radical e mudanças radicais não acontecem todo dia, nem todos os dias. E quando elas acontecerem, é apenas adaptar o plano. Ou eventualmente verificar se aquele plano ainda atende às condições atuais. O que não é um processo complicado. Então vamos conversar um pouquinho sobre eficiência e processos. Falando de eficiência e processos, a palavra-chave aqui é como. Aqui já estamos falando de como executar um plano de ação. As empresas, como todo mundo sabe, geralmente têm a cultura hierárquica, uma pirâmide, de cima para baixo. Temos o conselho, temos o presidente executivo, o diretor executivo, o CEO, e depois temos os departamentos. O departamento pode ser a diretoria de recursos humanos, de operações, de finanças, compras, vendas, marketing, e assim por diante, todos os departamentos da empresa. Essa é uma forma hierárquica. Mas aqui é o truque. Para você melhorar a eficiência, você não deve olhar de cima para baixo. Você tem que olhar de um lado para o outro. O processo de melhoria de eficiência ele é horizontal. Ele começa num processo, você segue o processo inteiro, ele cruza departamentos. E dessa forma você consegue encontrar e identificar os maiores problemas, eventualmente entendendo a causa e não um sintoma, você vai conseguir também entender uma boa solução para aquele problema. Essa forma de análise processual, ela permite uma variedade de coisas. Eu vou dar alguns exemplos de casos de sucesso. Um caso é sobre o serviço de atendimento ao cliente. Nós identificamos que o script do que era dito para o cliente no serviço de atendimento ao cliente foi algo escrito pelo departamento jurídico, por advogados, sem querer ofender os advogados, com a mínima sensibilidade para a necessidade do cliente ou mesmo para as necessidades da empresa estratégicas, puramente resposta jurídica. Qual foi o resultado? Clientes insatisfeitos. Clientes insatisfeitos faziam o quê? Botavam nas redes sociais reclamações sobre a empresa. E o resultado disso, um peso sobre a imagem da empresa, sobre a reputação e, eventualmente,
perda de negócios, porque os próximos possíveis clientes olhavam aquelas reclamações e escolhiam a concorrência. Um outro exemplo é um processo de crédito, onde descobrimos que o vendedor, aquele que é comissionado por vendas, ele que aprovava crédito, e não o departamento de crédito. Só que o departamento de vendas, aquele departamento que recebe comissão sobre vendas, estava se auto-aprovando o crédito. E apesar que era feita uma análise de crédito no departamento de crédito, eles não podiam influenciar a decisão de venda. Tem que existir um conflito inerente e constante do departamento de crédito e vendas. Isso é algo bom para a organização. Isso é interesse da organização que haja esse conflito. Ele protege a organização. No caso, o que a gente estava vendo era vendas sendo feitas para clientes com probabilidade altíssima de inadimplência. Estava botando em risco toda a operação da empresa. Em outro caso, encontramos o departamento de tecnologia da informação que fazia compras de marketing. Eu repito, um departamento de tecnologia de informação que fazia as compras de marketing para a empresa. Absolutamente um erro processual básico. Só que o fato é que o presidente da empresa não tem tempo de ficar olhando, né? É aquele negócio. Santo de casa não faz milagre, tem que trazer alguém de fora para fazer uma análise de processo e encontrar essas incompatibilidades dentro da empresa. Um outro caso é de compras estratégicas. Um departamento que é especializado em compras de commodity, como cadeira, mesa, material de escritório, etc. Ele estava tomando decisões sobre compras estratégicas, como consultoria estratégica, como a compra de uma máquina industrial, fora da capacidade, das habilidades, do conhecimento do indivíduo. Uma compra complexa. São simplesmente coisas absurdas, mas acontece de uma forma natural nas empresas e você resolve elas numa análise processual que permite melhorar a eficiência e eficiência administrativa. Voltando à premissa inicial desse vídeo, externalidades como leis, como atitudes da concorrência, como a situação da economia global, são de pouca ou nenhuma influência sua. Então, foque no que você pode fazer pela sua empresa. Esse é o princípio da eficiência administrativa.